Olá, meu nome é Pedro Henrique Pascoal, eu faço parte do grupo 4 e a gente ficou encarregado de resolver a questão número 4, fazendo uso dos métodos rigorosos na disciplina de Operações Unitárias 2, ministrada pela professora Silvana Matede. Bom, na questão 4, vou lê-la aqui rapidinho para vocês, fala o seguinte: calcule as vazões e composições dos produtos, temperaturas dos estágios, vazões e composições de líquido e vapor em cada estágio após uma iteração completa do método SR, soma das vazões, para uma absorvedora com 4 estágios mostrada na figura 1. Ambas as correntes entram a 85 graus Fahrenheit na coluna. Então aqui a gente tem o esquemático, representado na questão, fornecida pela professora, em que a gente tem a nossa torre absorvedora com os estágios 1 e estágio 4 e as suas respectivas alimentações, certo? Ele fala sobre a pressão de 75 pSa e aqui a gente tem os hidrocarbonetos que estão na corrente, no caso no estágio 4, certo? A questão também não tá mostrando aqui, mas ela nos forneceu os dados para a gente poder calcular o K e as entalpias na fase líquida e entalpia na fase vapor, certo? Para isso a gente vai fazer uso desses coeficientes aqui, A, B, C, D, para o cálculo do K, E1, E2, E3, para a gente poder fazer o cálculo da entalpia na fase líquida e F1, F2, F3 fazer o cálculo da entalpia na fase vapor, certo? Então esses dados aqui, que estão nessa tabela meio alaranjada, são dados que foram fornecidos da questão. Bom, o nosso primeiro passo, então, no caso, foi fazer uma análise das correntes, A composição, aqui tem um erro de digitação, a composição fornecida para os estágios de alimentação 1 e 4, o F1 sendo o primeiro, certo? A gente tem a entrada apenas de óleo, então a gente tem uma fração de óleo de 100%. E no F2, seria outra corrente de entrada, a gente tem os hidrocarbonetos em suas respectivas frações, certo? Se você clicar aqui na fórmula, você vai observar que foram feitos os cálculos das frações, fazendo uso também ali da vazão de cada um deles, ok? Bom, e aí a gente vai partir para o nosso primeiro passo, que a gente chamou aqui de primeira etapa, que se chama a etapa de inicialização. Nessa etapa de inicialização, a gente vai fazer uma análise do TJ e do VJ, certo? Aqui nessa coluna a gente tem, na verdade, os estágios 1, 2, 3 e 4, a gente sabe que nossa torre absorvedora tem 4 estágios. A gente tem o VJ, que seria a vazão de vapor, e o LJ, que seria a vazão de líquido. Nesse caso aqui, para essa parte da inicialização, a gente considera a vazão de vapor e a vazão de líquido como sendo constantes na nossa absorvedora, certo? E as entradas, elas estão a 85 graus Fahrenheit. A gente considerou tanto no estágio 1 quanto no estágio 4, e nos intermediários 2 e 3 a gente manteve essa temperatura de 85 graus Fahrenheit. Com base nisso e com os dados fornecidos na questão, dos coeficientes, se a gente clicar aqui na fórmula para mostrar colorido, vocês vão ver os coeficientes que foram utilizados, A, B, C e D, para o cálculo do K para cada um dos componentes em cada um dos estágios da nossa torre absorvedora, certo? Bom, o nosso segundo passo através do método de Thomas, ele consiste em fazer o cálculo das frações, certo? E aí, para esse cálculo das frações, pelo método de Thomas, a gente tem que inicialmente calcular as constantes AJ, BJ, CJ e DJ, que tem aqui suas fórmulas. Então o que a gente vai basicamente fazer é uma substituição de valores para encontrar esses parâmetros AJ, BJ, CJ e DJ pelas fórmulas, e a gente vai achar o XI, no caso a fração, para cada um dos componentes, certo? Aqui nessa verde vocês vão ver o C1. Então a gente tem aqui os estágios 1, 2, 3 e 4, os valores respectivos de AJ, BJ e assim por diante. E a gente vai encontrar os dados das frações, certo? Então a gente repete esse passo aqui, tem a formulazinha aqui. A gente repete esse passo aqui para o C1, para o C2, para o C3, NC4, NC5 e para o óleo, ok? Então, pronto, essa seria a nossa segunda etapa. Aqui também, desculpa, esqueci de mencionar, aqui também tem as fórmulas que a gente utilizou para o cálculo do Q e o cálculo do P, que vocês podem observar nessas duas colunas aqui, o PJ e o QJ, certo?
para cada um dos componentes em cada um dos estágios. Bom, aí o que acontece? A gente vai agora para a nossa terceira etapa, ou terceiro estágio, terceiro passo, desculpa. Aqui na nossa terceira etapa, a gente vai fazer uma correlação entre o LJ e o cálculo do VJ, certo? Por que acontece? A gente fez as considerações de que essas vazões elas seriam constantes, mas a gente sabe que isso não representa a realidade na nossa torre absorvedora, né? Então a gente precisa fazer uma correção desses valores. E para isso nós temos que encontrar o LJ e o VJ novos para cada um dos estágios, né? No estágio 1, 2, 3 e 4. E para cada um dos componentes aqui a gente vai fazer esse cálculo, certo? Então aqui a gente tem o LJ novo, o VJ novo para os estágios 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 para o VJ. E aí aqui a gente, se clicar aqui, a gente vai ver que na verdade é um cálculo simples em que a gente tem a soma, certo? Das frações x e j de cada um dos componentes em cada um dos estágios, certo? E isso multiplicado pela vazão que a gente tem, né? Vazão de líquido e vazão de vapor, respectivamente, conforme o que a gente estiver calculando aqui. Bom, essa no caso seria a terceira etapa, né, que a gente fez essa correlação. A quarta etapa é a normalização de x, y, j y e j, né? A normalização dessas frações é um cálculo também que é relativamente simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar as frações do componente em cada um dos estágios e a gente vai dividir pelo somatório das frações dos componentes também naquele estágio. Então, quando a gente clica aqui, a gente pode observar na fórmula, né, que a gente pega a fração daquele componente em um estágio, então C1 no estágio 1, por exemplo, e a gente vai dividir pela soma de todas as frações que a gente tem nesse estágio. E a gente vai repetir isso tudo para todos os outros componentes e para todos os outros estágios. Então, basicamente, a gente realiza esse cálculo para todos os componentes e estágios. Aí, por fim, o que a gente vai encontrar? A gente vai achar a composição na fase líquida, certo? E depois encontramos a composição na fase vapor e também a composição na fase vapor dos componentes normalizados, né, que foi o passo que a gente fez aqui, né, nessa quarta etapa. Quando a gente clica aqui, a gente observa mais uma vez que consiste basicamente no mesmo cálculo, né? A gente pega a fração desse componente no estágio 1 e vai repetir e divide pela soma de todos e vai repetir esse passo para todos os componentes. Ok? Bom, aí a nossa quinta etapa aqui, que também está com um errozinho de digitação, né? A gente fazia a matriz jacobiana, conforme foi ensinado, né, explicado pela professora Silvana. A gente vai fazer a matriz jacobiana porque a gente tem que fazer uma correção dessa temperatura, né, desse TJ que a gente tem aí, porque vai ocorrer uma leve variação. Então, o que acontece? Para isso, a gente vai fazer o cálculo das entalpias do líquido e entalpia de gás para cada um dos componentes em cada um dos estágios também. E aí, como você pode perguntar, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né, dessas entalpias? E esses dados, eles foram todos fornecidos também na questão. Quando a gente fala de entalpias de líquido, a gente tem as constantes aqui, os parâmetros E1, E2, E3, e para vapor, F1, F2, F3. E aí a gente aplica a fórmula que já foi fornecida na questão também, para a gente poder fazer o cálculo dessas entalpias de líquido para cada um dos componentes em cada um dos estágios, certo? E entalpia do gás de cada um dos componentes em cada um dos estágios também, certo? Aqui do lado direito de cada uma das tabelas das entalpias de líquido, a gente tem o DHL sobre dt e o DHV sobre dt, que é quando a gente faz uma derivada simples das equações que a gente tem lá. Para fazer o cálculo da entalpia, a gente faz uma derivada delas, como são polinomiais, são derivadas simples. A gente faz essas derivadas e calcula esse valor do DHL dt e o DHV, certo? Então a gente faz esse cálculo das derivadas e, por fim, o que a gente vai fazer aqui nesse último final, nessa parte final aqui a gente tem os estágios também, 1, 2, 3 e 4. A gente tem o H do líquido, que no caso, quando a gente clica aqui, vocês vão poder observar que é um somatório, certo? É o somatório das entalpias. Então, todos esses dados que a gente vai ter aqui vão ser o somatório das entalpias de líquido e de vapor, certo? Em cada um dos estágios. Então, esse aqui para o estágio 1 a gente tem somatório, para o estágio 2 a gente tem somatório daqui, estágio 3 esse somatório, e assim por diante, certo?
A mesma coisa a gente vai fazer para a entalpia de vapor, certo? Então a gente vai ter aqui a entalpia de vapor sendo o somatório dessas entalpias nos estágios, tá? E depois o que a gente faz? A gente faz um delta, né? O delta que nada mais é do que a gente fazer a entalpia de vapor menos a entalpia de líquido. Então a gente vai ter esse delta aí calculado nessa coluna aqui de baixo, tá? Bom, a seguir, depois que a gente já tem esses dados, a gente vai fazer simplesmente um cálculo novamente que a gente já havia feito anteriormente, só que a gente vai recalcular, na verdade, esses parâmetros AJ, BJ e CJ, certo? Fazendo uso agora desses dados que a gente tem aqui. Então, a gente fazendo o cálculo, deixa eu clicar aqui para vocês verem, fazendo o cálculo do BJ, por exemplo, a gente vai ter a multiplicação do ΔHL, né, com o ΔHV, o DHV, e a gente vai lá na célula B66, que a gente tem aqui, que é a vazão de vapor nova, que a gente calculou, multiplicada também pela F105, que é a de vapor daqui. Tá? Então, não sei se ficou muito claro, eu vou explicar de novo. Então, para o líquido, a gente vai fazer esse DHL, né, que é a derivada da entalpia de líquido, vezes a vazão do líquido, e aqui a vazão do líquido, vezes o DH de líquido, entalpia do líquido, e o de vapor a gente vai multiplicar também pela vazão de vapor nova, que também foi calculada ali, certo? Bom, espero que tenha ficado claro. E aí, com base nisso, né, depois que a gente tem AJ, BJ e CJ, a gente também vai poder... Esse DJ aqui, no caso, também é uma variação, né? Tipo, é o próprio menos a entalpia aqui que a gente fez o delta, tá? É o próprio delta. E aí, a gente, com esses dados de AJ até DJ, a gente pode calcular o PJ e o QJ, seguindo aquelas fórmulas lá que a gente viu em cima também, tá? Só que usando os valores novos que a gente calculou. A partir disso, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um ΔT, que é, no caso, a variação de temperatura que a gente teve. E quando a gente soma essa variação de temperatura que a gente encontrou com a temperatura inicial, né, que a gente tinha de 85 graus Fahrenheit, a gente vai obter essa nova coluna aqui, que tem as temperaturas novas, né, que a gente chamou de T novo, certo? Bom, por fim, como a gente já tem tudo calculado, a gente vai para o nosso sexto passo aqui, a contagem está errada, né? Faltou o quinto aqui, mas a gente vai para o nosso sexto e último passo, que fala sobre as vazões e composições dos produtos. Então, basicamente, a gente vai resumir o que a gente já calculou ali em cima e organizar de uma maneira que fique mais fácil de ser visualizada. Então, com base nos cálculos que a gente fez, a gente vai ter um LJ novo, ou seja, uma vazão de líquido nova, que pode ser calculada, que é essa daqui. Vocês podem ver que ele está puxando de uma célula lá de cima, porque a gente já havia calculado no estágio 4, tá certo? A vazão de vapor nova, que também já foi calculado aqui, um VJ novo. A gente vai ter o X, as frações normalizadas, né, para cada um dos estágios também. Aqui o estágio 4 sendo pintado, porque é o que a gente tem de entrada. E a gente tem as frações aqui, YJ, normalizados também, que foram calculados para cada um dos componentes, em cada um dos estágios. E a gente, na verdade, está utilizando a composição do produto de saída do estágio 1, aqui. E aqui acho que eu não mencionei, mas esses estão destacados de verde porque são a composição do produto de saída no estágio 4, certo? Espero que tenha ficado claro, então é mais ou menos isso, a resolução da questão pelos métodos rigorosos. Obrigado e é isso.